Vamos ao nosso estudo, segundo livro de Crônicas. Hoje, capítulo 21 e o 22. Vamos abordar aqui o governo de 2 reis e apenas a introdução aqui num 3º reinado. Ok, então vamos falar hoje sobre, dando sequência aqui, sobre o rei Jeorão e o rei Acasias. Jeorão e Acasias, né? Lembrando que na semana passada vimos sobre a morte do rei Josafá, um rei que foi muito bom para Israel. Ele fez coisas importantes, mas ele cometeu um erro tremendo, né? Que trouxe problemas para gerações depois dele, por conta da associação dele com o rei Acabe. E nesse contexto dos reis Jeorão, que era seu filho, e depois de Acasias, nós vamos ver as consequências no reinado deles por conta daquela atitude de Josafá. Muito bem, nós já vimos na semana passada que Josafá ele foi um rei generoso com os filhos. Ele, durante a vida, ele deu muitos bens para os filhos, riquezas, propriedades. Todos eles ficaram bem abastecidos, né? Mas o reinado mesmo ele passou para aquele que tinha o direito, seu primogênito, que era Jeorão, né? Então vamos ver aqui, capítulo 21, ler alguns versículos. Diz assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá. Lembrando, irmãos, um contexto aqui. Irmãos aqui é por parte de pai, a grande maioria, porque os reis tinham muitas mulheres. Então, tinham muitos irmãos, que isso não significava que eram irmãos, no contexto de irmãos como nós somos hoje, que nos conhecemos, que convivemos. Eram filhos do rei, que eram criados por pessoas importantes do reino, às vezes nem era criado ali exatamente junto com o rei, então era uma situação totalmente diferente, mas eram filhos de Josafá. E aí vem os nomes: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser ele o primogênito. Como primogênito, era ele que tinha o direito sobre o reinado, a ficar no trono, né? Então, Josafá cumpriu aqui a lei. Aí, continuando aqui, diz o seguinte, né? Que ele, quando assumiu o governo, né, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, havendo-se fortificado, estabeleceu um pouco mais as coisas, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Apesar dele ser o rei, havia uma influência muito forte na vida dele, que era da esposa, né? Lembrando que o que aconteceu? Aquele contato de Josafá com Acabe, que nunca deveria ter acontecido. Acabe era um homem terrível, Deus não se agradava dele, mas vai Josafá e se associa com Acabe, vai para a guerra com ele, se fazem amizades e tudo mais. O que acontece? Com esse contato, essa associação entre Josafá e Acabe, acaba acontecendo do filho de Josafá, Jeorão, casar-se com a filha de Acabe. A gente vai ver no final o nome dela, Atalia, que foi uma mulher terrível, porque vinha lá, ela era filha de Jezabel, né? Que vinha dos sidônios, que a Jezabel estabeleceu culto a Baal, a Moloque, a tudo quanto era ídolo, idolatria cananeia, ela trouxe para o reino do norte de Israel, e Atalia era filha dela, e se casou com Jeorão e vem para onde? Vem para o reino do sul.
E aqui no Reino do Sul, agora vai acontecer o quê? Que não aconteceu no reinado de Josafá, vai acontecer agora a influência dela sobre Jeorão, que era o filho. Né? Então, nós vemos aqui que ele assumiu o reino, mas quem influenciava ele era a esposa. Né? Apesar dele ser o rei, a influência da filha de Acabe prevalecia, inclusive, nas decisões do seu governo. É o que está aqui no versículo 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então, Atalia influenciava a Jeorão, com seus ídolos, com as suas feitiçarias, com tudo aquilo que ela trouxe, que fazia parte lá do que a mãe dela também influenciava a Acabe. Isso daqui a gente vê uma coisa assim, é importante a gente ver essas situações de olhar para a vida da gente, aplicar isso para nós. A influência de uma esposa pode fazer um homem agir de uma forma extraordinária, né? Fazer com que ele seja até honrado, respeitado, como diz a mulher virtuosa. Uma mulher sábia, ela edifica a casa. Uma mulher sábia, ela é aquela que vai dar forma, que vai conduzir, que vai ajudar na condução, ou até influenciar, enfim, o marido em coisas boas. Mas uma esposa que não tem sabedoria, da mesma forma, e talvez com a capacidade maior, vai fazer um mal muito grande na família. E assim era Atalia, que era a filha de Acabe, com respeito a Jeorão. A influência dela, a Bíblia não troca detalhes, mas imagina as conversas entre eles. Jeorão, seus filhos estão aí, eles que queriam reinar. A gente imagina essas coisas entre seres humanos, de um falar mal do outro, de atiçar as coisas, de fomentar coisas ruins contra o outro. Provavelmente tudo isso devia ser uma coisa que trabalhava na mente de uma pessoa que vem de um reino onde não há Deus, de um reino que prevalece a violência, a crueldade, assim como Jezabel. Na verdade, ela está agindo como a mãe, como Jezabel. Quando Nabote se recusou a vender a vinha, que era a herança dos pais, para Acabe, o que Jezabel faz? Você é fraco. Foi lá, contratou um pessoal perverso lá, usou um testemunho falso lá. O que ela fez? Matou Nabote lá, mandou matar Nabote e pegou lá e falou, bom, agora a vinha é tua. Atalia é filha dessa mulher. Que Josafá, por conta da amizade dele, parece uma coisa simples, ter uma amizade com alguém. Mas o que é? Estou tendo só amizade com alguém. Não é assim que a gente faz aqui? Às vezes, não, estou namorando. Mas o que é? Não, ele não é crente, mas é uma excelente pessoa. Não, ela não é crente, mas é uma excelente pessoa. Só não tem Jesus. A Bíblia fala em trevas e luz. A Bíblia fala que não há como ter comunhão entre luz e trevas, e a gente vai tentando. E Josafá talvez olhou com esses mesmos olhos essa relação dele com Acabe, e trouxe para a família todo um desgaste, toda uma tristeza. Né? Então nós vemos aqui, ela influenciava, portanto, o marido. Sob esta influência, ao assumir o governo, Jeorão matou todos os seus irmãos. Como eu disse, irmãos não significa que eram pessoas com quem ele convivia, sentava ali todo dia. Filhos de outras mulheres, eles competiam provavelmente entre eles, apesar dele ser o primogênito, deviam competir entre eles, quem era o mais favorecido, quem era o mais querido, afinal, toda essa questão. Então, nós vemos aqui que ele assumindo o governo, ele matou todos os seus irmãos, matou alguns príncipes e abraçou toda a idolatria da casa de Acabe, tudo aquilo que Acabe fazia no Reino do Norte, que Deus preservou o Reino do Sul de conviver com aquelas coisas, né? O inimigo ele usa de artimanha, né? Traz de lá um agente lá, infiltra no Reino do Sul, e agora o Reino do Sul vai adotar, vai abraçar toda aquela idolatria. Então, Jeorão aqui está sob a influência dessa mulher, né?
Abraça a idolatria de Acabe. À luz do verso 7, pelo que ele fizera, ele poderia até ser, Deus poderia ter acabado com o reino ali, né? Acabado com o reino, acabado com ele, com a família dele, destruído eles lá. Só que Deus é fiel à sua aliança, né? A aliança que ele tinha com Davi, de sempre manter alguém da sua descendência no trono. E agora a descendência que tinha de Davi era Acasias. Então vemos aqui no versículo 7, né? Então ele fez o que era mal, diz aqui, né? Porque era a filha de Ester, a sua mulher, está lá no verso 6, final, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Essa promessa se dá lá em primeiro livro de Reis, quando Davi vive aquela experiência com Deus, ele entra lá, ele se dispõe a fazer uma casa para o Senhor, ele se dá conta daquela incoerência dele morar numa casa de cedro e a arca está numa tenda, e Deus diz que não, que dele é que vai construir uma casa para Davi, que a casa dele vai ser estável. Então ali há uma aliança entre Deus e Davi. E por conta dessa aliança com Davi, o Senhor aqui diz que não quis destruir a casa lá de Acasias, a família de Acasias. Então, nós vemos aqui também, irmãos, nisto, a gente vê a importância de uma aliança. E que uma aliança tem um preço. A aliança tem um preço. Quando você casa, tem um preço isso. É para a vida toda. É fácil? Para alguns talvez seja bem fácil, para outros não tão fácil. Mas fácil ou difícil é para a vida toda. Tem um preço. Tem que conviver, tem que tolerar, tem que perdoar. Tem que recomeçar muitas vezes esse relacionamento. Por quê? Porque há uma aliança, há um juramento, há uma promessa, há um compromisso. E Deus é fiel na sua aliança, no seu compromisso. Deus é fiel a essa aliança com Davi. E por conta dessa aliança, Deus aqui não destrói, não acaba com a família, né? Essa aliança não devia ser quebrada. E para ela ser preservada, tinha um custo. Né, usar de misericórdia, às vezes não usar a justiça, mas aplicar a misericórdia. Então o Senhor está fazendo isso aqui por conta dessa aliança com Davi. E Deus é sempre o sustentador, o preservador dessa aliança. É por isso que nós podemos confiar, porque o Senhor é o que sustenta. Se depender de nós para uma aliança ser mantida, essa aliança não vai conseguir ser mantida, mas depende do Senhor. Muito bem. Aqui nos versículos 8 em diante, aqui nós vemos assim: nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas. O que acontece? Por conta dessa maldade de Jeorão, matar os filhos, abraçar a idolatria, levar o povo para tudo isso de ruim, o que acontece? Deus levanta adversários contra ele, né? Então diz lá: nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Eles estavam ali como servos, eles estavam subjugados pelo reino do sul, mas agora eles se revoltam, eles se organizam. Diz lá também no verso 9: pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os seus carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas, que os cercavam, e os capitães dos carros. Assim, mas ele não conseguiu segurar mais esse domínio. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor Deus de seus pais. Essa atitude de Jeorão, a maldade dele, está começando a trazer consequências sobre a vida dele e sobre o reino. Sobre o reino de Deus, sobre o reino que ele governava, sobre o reino de Judá. Então, a infidelidade a Deus, né, e todos os demais atos dele trouxeram isso contra ele. Por mais que a gente queira fugir dessa ideia, não tudo como alguns afirmam,
Mas muito do que nós sofremos, não tudo, mas muito do que nós sofremos pode ter a ver direta ou indiretamente com o nosso caminhar com Deus. Não tem como fugir dessa ideia. Nós às vezes, temos um pensamento de dissociar os meus problemas e a minha vida com Deus. Não tem como dissociarmos isso. Então, é importante a gente sempre considerar, quando surgiam adversários contra Israel e começavam a prevalecer, quase sempre, geralmente, o que estava acontecendo? O povo estava se desviando de Deus. E aí vinham lutas, adversários se levantavam. Nós não podemos aplicar esse julgamento às outras pessoas, às outras situações. Não podemos dizer que tudo que alguém sofre é porque a vida dele com Deus não está direito. Jamais podemos afirmar isso. Mas quando acontecem as coisas com a nossa vida, aí nós podemos tomar essas considerações. Quando é com a gente que está acontecendo, quando diz respeito à nossa própria vida, é prudente, com bom senso, moderação, nós avaliarmos as coisas sobre esse prisma. Como é que está a minha vida com Deus? As coisas não estão dando certo, as coisas não estão caminhando como esperava, problemas estão acontecendo, eu tenho que ser prudente e considerar isso não no outro, mas na minha vida. O que está acontecendo? Como que está o meu caminhar com Deus? Isso é prudência, isso é bom senso. Se julgarmos conveniente, convém até nós procurarmos alguém de nossa confiança e falar, puxa, por que será que está acontecendo isso na minha vida? A gente não gosta, a gente tem medo de perguntar isso, de o outro chegar e falar, como é que está a sua vida? Como é que você tem caminhado? Então, são coisas que a gente precisa considerar. De repente, ouvir uma outra pessoa, um amigo íntimo, uma pessoa íntima, poxa, está acontecendo tantas coisas com a minha vida, às vezes fico pensando, será que não é Deus que está tentando me mostrar alguma coisa e eu não estou vendo? Quem sabe eu vá ouvir coisas que Deus quer me dizer através dessa pessoa. Coisas que podem, quem sabe, apontar alguma direção que eu devo seguir. Coisas que, quem sabe, podem me responder, trazer algumas respostas quando procurando, mas eu nunca quero ouvir de ninguém, porque se alguém vier me falar, eu vou discutir. Mas isso é prudente. Prudente avaliar a nossa própria vida. É possível que através dessas pessoas a quem procuramos, o Senhor nos oriente em algo que possa ser feito para trazer uma solução ou, pelo menos, aliviar as situações que nós estamos sofrendo. Isso é prudência, é humildade, é sabedoria, é querer ouvir. Às vezes eu quero ouvir o que Deus vai me falar. Deus falava com o povo através de pessoas. Deus usava um profeta, Deus usava um pai, uma mãe, Deus usava alguém íntimo, Deus usava pessoas para falar as palavras dele. Então, nós precisamos ter essa sabedoria. Provavelmente, ainda sob a influência da sua esposa, ao contrário de Josafá, que começou a tirar os altos eram altares que o povo ia levantando nos lugares chamados altos. Ali eles faziam altares, ali eles prestavam culto a essas divindades, geralmente um culto a Azerá, que era a deusa da fertilidade. Esses cultos envolviam prostituição, orgias. Aliás, é por isso que o povo de Israel sempre se atraía pelos cultos deles. O culto de Israel não atraía eles, mas o culto deles era interessante. Prostituições, orgias. Certa vez, quando o rei de Moabe quis amaldiçoar o povo, e ele não conseguiu, porque ele contratou Balaão também amaldiçoou, Balaão, antes de ir embora, falou assim, tudo bem, eu não consegui amaldiçoar porque o Senhor não permitiu, mas faz o seguinte, fala para as mulheres do teu povo, convida eles para o culto que vocês fazem. E aí deu certo. Aí houve uma praga.
no meio daquele povo. Eles começaram a trazer porque essas mulheres começaram a envolvê-los, eles começaram a trazer, inclusive, essas mulheres para as próprias tendas, e precisou que, naquela época, Finéias, um dos sacerdotes lá, tomasse uma medida drástica, e aí cessou a morte lá entre eles. Então, o culto que envolvia essas nações, o culto no Reino do Norte, a Baal, a Astarote e tudo mais, envolviam essas coisas, porque ela era a deusa da fertilidade. Então, essas coisas aconteciam lá naquele contexto. E Josafá destruiu os altos. Ele foi tentando acabar com essas coisas que ninguém mexia. Ele foi acabando. Só que agora, quando entra Jeorão, e sob a influência da mulher, o que acontece? Ele começa novamente a edificar os altos, né? É isso que nós vemos aqui, no versículo 11. Né? Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Ou seja, um limpa, aí vem outro depois, suja tudo de novo. Porque, sempre lembrando, a atitude de Josafá em se associar com o ímpio, com o incrédulo, Acabe. Então, nós vemos aqui que então ele começa a edificar esses lugares altos, conduzindo o povo novamente à idolatria, né? Então, lembrando que essa questão de prostituição cultural era a essência da religião cananeia. Tanto é que quando o povo ia entrar na terra de Canaã, quando nós lemos lá o capítulo 26, lá de Deuteronômio, alguns capítulos lá falando, olha, vocês vão entrar lá, mas vocês não vão fazer o que esse povo faz. Vocês não vão se envolver com as coisas que eles estão envolvidos. Vocês não vão praticar as coisas que eles praticam. O Senhor foi exortando, aconselhando, preparando o povo para aquela situação. Infelizmente, dentro da situação, o povo se envolveu com tudo isso. Muito bem, diante desse quadro que Jeorão começa a instalar, já está instalado ali no reino de Judá, aí acontece uma coisa interessante, uma carta é enviada para ele, né? Uma carta é enviada para ele. A partir do verso 12 a 15 fala isso. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Uma carta que vem do profeta, o Senhor mandou uma palavra, uma carta, através do profeta Elias, né? Lembrando que Elias, é interessante, Elias ele era profeta lá no Reino do Norte, em Israel. Mas ele agora, o Senhor, através dele, envia uma carta do Reino do Norte, que era um reino onde tudo estava acontecendo, envia lá para que o Jeorão tome conhecimento dessa ameaça, dessa orientação, desse castigo que está sendo preparado para ele. Então, Deus anuncia esses flagelos ao povo e uma terrível enfermidade aqui para Jeorão. Mas, ao que tudo indica, Jeorão não tomou a sério a palavra de Deus. Não dar ouvidos às advertências da palavra de Deus é algo dos mais comum entre o povo de Deus. Quantas advertências nós já ouvimos, quantas exortações nós temos ouvido, semana após semana, domingo após domingo, quarta após quarta, terça após...
Todos os dias que a ministração é trazida, quantas coisas nós temos ouvido, quantas advertências, e grande parte delas nós realmente não tomamos em consideração. A impressão, talvez para nós, na nossa mente, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esse é o pensamento da gente. É que nem um filho que o pai e mãe às vezes ameaçam. Eu vou te pegar. Ele vai, pegar nada. Deus é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, mas Deus é justo. Deus é justo. E aqui nós vemos que essas advertências não foram tomadas a sério. Aliás, um versículo só para a gente ver aqui, né? É curioso isso, né? Na visão de Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, né? No início do versículo 11, olha só o que ele escreve aqui, Eclesiastes 8, 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Né? Se a gente, cada vez que a gente errasse, imediatamente, viesse a disciplina, a gente fala, não vou errar mais, não sou louco, não sou bobo, o que eu sou? Não sou doente mental? Mas não se executa logo a sentença sobre a má obra. Isso é misericórdia de Deus. Quantas vezes parece que a gente faz coisas erradas e não vem nenhuma disciplina. Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso. Às vezes, nesse período que não veio a disciplina, a gente fala, puxa vida, por que eu fui fazer isso? E, de repente, o Senhor, na sua misericórdia, realmente não derrama aquilo que a gente merecia. Ele usa da sua misericórdia, né? Mas a nossa tendência, quando Deus usa de misericórdia, é a gente continuar no erro. Às vezes, nossos filhos, eles também vão fazendo isso, eles abusam. Por quê? Não acontece nada. Às vezes era bom logo a gente, com prudência e sabedoria, chegar e já corrigir logo. Pronto. Aí ele já ia saber que isso dói, que isso traz prejuízo, que isso, se acontecer novamente, vai acontecer outra disciplina. Então, mas às vezes a gente vai deixando passar o tempo. E aqui nós vemos que o Senhor já tinha expressado, manifesto essa misericórdia com o povo, né? E a gente, às vezes, não leva a sério as advertências. Muito bem, diante dessas advertências que o Senhor trouxe, parece que não teve nenhum efeito, diz aqui a partir do verso 16, despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então, o Senhor aqui está cumprindo aquilo que ele falou através da carta encaminhada por Elias. Veio sobre eles todo esse mal. E é interessante, né, aqui essa palavra, aqui no início do verso 16, despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus, como se fosse alguma coisa que não ia ser despertada, não iria acontecer. O Senhor despertou. De repente, os filisteus, por alguma razão, numa reunião de conselho deles, já falou, lembrou lá, puxa, Israel é sempre o nosso inimigo. Pois é, vamos tomar uma posição contra eles. O Senhor despertou os inimigos contra aqui Jeorão. Às vezes a gente enfrenta adversidades humanas e não percebe. Deus está levantando adversidades contra nós. Chamando a atenção, presta atenção, se liga. Fica esperto, alguma coisa está acontecendo e você precisa cuidar. E nós precisamos ter
humildade, sensibilidade para perceber esses movimentos. Deus despertou, ou seja, alguma coisa que não ocorreria, talvez de uma forma normal, natural, mas o Senhor despertou. Para esses povos, né, essa decisão tomada por eles, teria sido uma coisa que eles decidiram. Nós sabemos pela Bíblia que foi o Senhor quem despertou. Assim como Deus despertou Senaqueribe para ir contra o rei Ezequias, mais à frente, assim como o Senhor despertou Nabucodonosor para depois tomar lá o reino. Então, o Senhor desperta por conta da maldade, da desobediência, do abandono do Senhor que tem acontecido. Nós vamos começando a cavar as cisternas rotas, abandonamos o manancial de águas vivas, e depois a gente fala, mas o que está acontecendo? É isso. Está acontecendo que a minha vida com Deus não está como deveria estar, minha comunhão com Deus não está como deveria estar, minha leitura da palavra, meu desejo, meu amor pela palavra não está acontecendo mais, e aí eu não me dou conta de que tudo isso vai trazer uma consequência sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que me cerca, tudo que me diz respeito. E o Senhor então desperta esses povos. Talvez eles pensaram que era uma decisão particular deles, mas não, era o Senhor quem estava despertando eles para avançarem contra Judá, porque o Senhor tinha uma causa contra eles. E aí, conforme o Senhor tinha dito lá, através da carta de Elias, eles levaram aqui as mulheres, os filhos, levaram todos os bens que tinham, segundo a carta dizia. Perdeu a família, tudo foi levado aqui por esses povos. Segundo o propósito de Deus, apenas Jeoacás, seu filho mais novo, não foi levado, né? Como está aqui no versículo 17. Levaram tudo, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Mais uma vez, Deus preservando, Deus atendendo a aliança que ele tinha com Davi. O trono ainda estava nas mãos da descendência de Davi. Depois que isso aconteceu, aí diz aqui, né, o versículo 18, né, depois de tudo isto, ou seja, primeiro o Senhor fez o que tinha dito lá, que ia vir contra todo o Judá, porque seguiram a Jeorão. Veja só, não é a culpa do rei. O rei pode ser o maior responsável. Mas o povo que segue o rei nessas coisas também é responsável. Um pastor pode pregar coisa errada, mas a igreja tem que ter o discernimento, tem a Bíblia para ouvir e falar, não, espera aí, isso aí não está de acordo. A igreja não vai ser inocente se ela seguir coisas erradas que um pastor prega. Lá para os fariseus, o Senhor falou sobre eles o seguinte, cegos, guias de cegos, ambos cairão no abismo, ou seja, tanto os fariseus como aqueles que seguiam as ideias dos fariseus iriam para o abismo, ou seja, ninguém é inocente, ninguém é ignorante quando a palavra é pregada. A igreja tem responsabilidade. E Judá tinha responsabilidade, porque era um povo religioso, era um povo que conhecia a lei, era um povo que tinha os sacerdotes, que tinha tudo ali para eles obedecerem a Deus. Mas eles seguiram a Jeorão. E o castigo vem sobre todos eles. Sobre Jeorão, sobre o povo e sobre Jeorão. E agora, então, depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável e aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. Sofrimento profundo. Isso não significa que todo mundo que tivesse feito o que ele fez ia sofrer a mesma consequência. Não. Mas ele sofreu. Sofreu, morreu com terríveis agonias. E outra coisa, acrescenta aqui o final, o seu povo não lhe queimou aromas como fez a seus pais. Geralmente os reis recebiam um sepultamento com honras, com perfumes, com tantas coisas, e a ele não se lhe queimou aromas, coisas que era normal se fazer a alguém digno quando morria.
Era ele, diz o verso 20, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sem deixar de si saudades. O que você vai deixar quando você partir? Quando a gente partir, o que será que vão falar? Não vão falar nada, ou o que vão falar não vai ser legal. O que vai acontecer? O que vão dizer depois que você partir tem a ver com o que você está vivendo hoje. É isso. Será que vão dizer, olha, era uma pessoa admirável, né? Que amava o Senhor, que servia a Deus, que serviu a causa do Evangelho, que trabalhou para o Senhor na igreja? O que vão dizer? Ou não vão dizer nada, indiferentes. Morreu, acabou. O que vai ser de mim? O que vai ser de você? Ele partiu, se foi sem deixar saudade. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. Para ele houve toda uma distinção negativa. Não foi para os sepulcros dos reis também. Muito bem. Então, morreu, não deixou saudades. Continuando, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Opa, está começando um novo reinado. Quem sabe esse seja diferente. É sempre assim, né? Quando muda a liderança, muda a política, a gente fala, opa, vamos ver se agora melhora, né? O povo vive sempre na expectativa, olha, vamos ver se agora vai melhorar. Entrou Acasias aqui para governar. É que Jeoacás e Acasias é um nome no diminuto, assim, coisa desse tipo. Jeoacás e Acasias, né? Às vezes você encontra esses nomes assim num paralelo, mas às vezes é um diminutivo, é alguma coisa assim. A gente vê isso em outras situações. Muito bem, era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. 1 ano. Sua mãe, filha de Onri, na verdade, ela não era filha de Onri. Aqui, quando diz filha de Onri, se refere à descendência de Onri. É que nem os reis que vão nascendo aqui, olha, filho de Davi, a descendência de Davi, mas não direta de Davi. Onri foi o pai de Acabe. E, aqui no caso, né, ele era filho, mas não da descendência, né? Então, quando começou a reinar, reinou 1 ano, e sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia, era a esposa de Jeorão, né? Esposa de Jeorão, da descendência de Acabe, filha de Acabe, neta, certamente, de Onri, e não filha como está aqui, mas descendência. Ele andou também nos caminhos da casa de... Olha, se a mãe dele era Atalia, quem que influenciava a vida dele? Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Olha, gente, é duro, né? Às vezes as mães, não ajudam aqui nas coisas. E a Atalia era uma mãe, a gente já vê que era terrível, né? Já começa com a mãe dela, Jezabel, era filha de Jezabel, né? Então, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes o filho de um péssimo rei é um rei excelente, como já vimos casos assim ali. O pai foi péssimo, mas o rei veio, temeu a Deus, serviu a Deus. Josias era um rei excelente, mas o pai... Mas vamos lá, aqui pelo jeito não foi o caso, ele seguiu o caminho. Fez o que era mal, verso 4, fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Tem um versículo, isso e até Provérbios parece que tem um verso quase assim, olha, que vocês devem conhecer. Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és.
Com quem você... É por isso, gente, associação com incrédulo, crente se associar com incrédulo, não. Você pode trabalhar junto, é natural, você pode ter um relacionamento profissional, um relacionamento de... Associar é outra coisa. É conviver prazerosamente, é ter intimidade. Não dá. É diferente. Fez o que era mal perante o Senhor, então, porque eram conselheiros, conviviam com ele, sentavam com ele, orientavam ele, davam opinião no que ele devia fazer. Esses eram as pessoas que estavam ali próximos dele. E, para sua perdição, também andou nos conselhos deles, está aqui, né? E foi com Jorão. Agora, Jorão, ele e Jeorão, não vamos confundir. E o outro era Jorão. O Jorão era o filho de Acabe. Agora, eles eram parentes. Não é? Eles eram parentes. Atalia, filha de Acabe, o Jorão, filho de Acabe, reinava no Reino do Norte, e ele, neto de Acabe, estava aqui no Reino do Sul. Também andou nos conselhos e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, lógico, o avô Josafá foi um exemplo, né? E foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote e Gileade, a mesma situação, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. O filho de Acabe, então, foi ferido. Jorão foi ferido nessa batalha. Então, Jorão o que fez? Ele foi para algum lugar lá naquela época não tinha lá os hospitais, não tinha plano de saúde, ele foi lá para Jezreel se cuidar lá. Então, voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, aí Acasias sai aí do Reino do Sul, de Judá, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por quanto estava doente. Foi lá visitar o cunhado. Foi lá. Aí, a gente vê aqui, né, as coisas parece que vão acontecendo tudo por acaso, mas Deus está no comando, no governo. As coisas podem parecer um caos para nós aqui. Para Deus, tudo exatamente no controle, no propósito, no plano dele. Então, eles foram para lá. Ele reinou esses 21 anos, esse um ano, cheio de influência, lá por conta dos conselheiros e tudo mais. É interessante que hoje nós vivemos, alguns falam assim, que nós vivemos na era dos influencers, né? Influenciadores. Tem gente que gasta um tempo do dia em frente ao celular para ver aquele que é o seu influenciador ou influenciadora. Vai lá. Olha, fui para lá, olha, fui para cá, olha, veste isso, olha, veste aquilo, olha, usa esse produto, olha, usa aquele produto. Pessoas que vão seguindo influenciadores. É isso que Jeorão fez aqui com a família dele. Então, aí vai todo um cuidado, né? Até as crianças estão seguindo influenciadores. Tem influenciador para gente idosa, influenciador para casal, influenciador para mulher, tem de todo tipo, para toda sorte, para todo status de pessoa, tem influenciadores. Gente, você quer uma influenciadora excelente? Aqui, ó, chega na sua casa, abre a Bíblia, leia, conheça o que a Bíblia diz para você, se intere de tudo isso, e você vai ter uma influência excelente que não vai trazer nenhum mal para você, vai abençoar a sua vida e de quem estiver perto também. Então, nessa influência, ele foi lá, continua influenciado por esse pessoal do Reino do Norte, vai lá visitar o cunhado, vai com ele lá. Eles não filtravam os conselhos, certamente, não filtravam nada que vinha do pessoal da Atalia, dos conselheiros lá. É curioso que o que Josafá fez de bom, ele não seguiu. Mas o que Josafá fez de ruim, ele seguiu. Aí a gente vê aquilo que você faz de mal, é muito mais gritante, é muito mais... causa muito mais impressão do que aquilo que você faz de bom. Josafá era alguém que se conduziu daquela forma.
visitando lá, foi fazer amizade com quem não devia, os filhos continuam nessa, atrás toda essa situação, mas ele, apesar disso, naquilo que ele vivia, ele era alguém que buscava o Senhor, apesar disso. Só que o que ele tinha de bom, os filhos não seguiram. O neto não seguiu, mas o que ele fez de mal, o filho seguiu, o neto seguiu, e assim por diante. Então, a influência má, ela tem uma força muito maior do que a boa influência, né? Do que a boa influência. E aqui nós vemos que ele foi lá visitar o seu cunhado, né? Foi lá visitar o Jorão, e aí nós vemos aqui, a partir disso, então, o que acontece, verso 7 em diante. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Lá no texto de Reis, nós vemos o seguinte, que Eliseu mandou lá um dos discípulos dele para ungir um comandante do exército, Jeú, para ir lá e destruir a casa de Acabe. Esse dia que Acasias sai para ir visitar Jorão, quem que está cumprindo as ordens de Deus lá? Está lá Jeú. Está lá para acabar com a casa de Acabe. E eis que lá aparece quem? Acasias, que está fazendo os mesmos erros lá no Reino do Sul, né? Então, diz lá, né? Ele foi... Só que, nesse contexto, Jorão, que era lá da descendência de Acabe, não sabia que Jeú estava lá para destruir, para acabar com a família. E ele foi encontrar-se com Jeú, para a perdição dele. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acasias, que os serviam, e os matou também eles. Encontrou com o pessoal de Acasias, que foi lá para cumprimentar, para fazer uma visita lá para o Jorão, matou eles também. Depois mandou procurar a Acasias conseguiu fugir, né? Achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram porque diziam, é filho de Josafá que buscou ao Senhor de todo o coração. Ele não seguiu esse exemplo aqui da parte de Josafá, seguiu o lado errado. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Então, o que acontece? Acasias estava ali, e a impressão que se ficou é que ele era o último. É que ele era o último da descendência de Davi ali para assumir o trono. Não houve na casa de Acasias que realmente não tinha. Por quê? A gente vai ver já já. Nesse contexto que ele morreu, não retornou então dessa visita ao cunhado, a Thalia está lá, né? A rainha mãe ali ainda estava lá. Vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Gente, essa família era o terror. Essa família, eles eram o terror. A Thalia mandou matar todo mundo, né? Levantou-se e destruiu toda a descendência. Todo mundo que tinha alguma coisa de realeza lá, algum parentesco, prima, sobrinho, mata. Ah, mas é um primo de 2º grau, de 3º grau. Acaba. Não deixa a raiz, né? Mandou matar toda a descendência da casa real. Mas, o Senhor está no controle. Mas, Jeozabeate, né? Jeozabeate, algumas versões está Jeozabate, essa aqui está Jeozabeate, filha do rei, era filha do rei Jeorão, né? As filhas as filhas eram esquecidas aqui, mas aqui ela precisou aparecer aqui, essa filha, né? A filha dele tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, né? Foi que nem o Moisés, ali, alguém tirou ele dali e o pôs e a sua ama, pois ele, a sua ama, numa câmara interior, no templo lá,
um lugar sagrado, que o rei não entrava, ninguém entrava, era mais preservado, levou Joás e deixou ele lá, junto com a ama dele. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, né, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Pela providência de Deus, Deus mais uma vez no controle, um dos descendentes de Davi não foi morto, foi preservado, né? Foi guardado. Isso foi logo no nascimento, porque vai dizer aqui que ele ficou 6 anos dentro lá nesse ambiente, onde ele foi levado. Porque só quando ele completa 6 anos, 7 anos, é que então ele vai ser, vão colocar ele como rei de Judá em uma condição diferenciada, a gente vai ver isso posteriormente, tá? Sobre quando ele foi ungido rei. Então nós vemos que ele, diz lá, Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus. 6 anos ele ficou ali, enclausurado, não podia sair dali. E Atalia governando, mandando ver lá, governando, reinando lá sobre o reino do sul, né? E Atalia reinou no país. Então nós vemos aqui, gente, a providência divina, quando tudo parece estar um caos e não tem mais solução, Deus está no controle, Deus está ali no governo de tudo, e todo esse desdobramento que a gente vê nessas vidas mostram aqui a doutrina da soberania de Deus em funcionamento. Os homens pensam que eles vão governando, eles vão assumindo, mas Deus está ali, Ele está traçando o caminho dele. As permissões e limites que Deus dá ou impõe, segundo os seus planos, Ele vai fazendo isso na vida dos homens, usando tudo isso para realizar o grande plano dele. Atalia, mesmo tendo forças contrárias a ela, porque tinha o sacerdote Joiada que não se curvava a Atalia, mas não tinha força. Por isso que ele preservou Joás, que era um descendente do rei, guardou ele lá, mas ninguém tinha força suficiente para se levantar contra Atalia. Por quê? Porque ela era a rainha para qualquer efeito. Então não tinha como se levantar contra ele. E ela foi a única rainha que governou Judá. Nunca houve nenhuma rainha, ela foi a única. E de onde que ela vem? Vem lá do reino do norte, vem lá da descendência dos Sidônios, porque Jezabel era princesa dos Sidônios quando Acabe casou com ela. E aí entrou toda a idolatria, culto a Baal entrou em Israel, no reino do norte, e através de Atalia veio para o reino do sul e invadiu o reino do sul, causando todo esse mal. E a gente encerra lembrando que todo esse retrocesso espiritual de Judá, na vida de Jeorão, na vida de Acasias, teve início com essa ligação de Josafá com o rei Acabe. Um gesto, uma atitude que parecia não trazer grandes consequências, trouxe tudo isso, acabou com o reino do sul, né? Por outro lado, mostra também a fraqueza do reino do sul. O reino do sul poderia dizer, não, aqui não vai mandar. Uma coisa, a gente sempre caminha com a outra. A gente às vezes quer jogar tudo numa coisa só esse lado, não. Ainda que uma coisa seja uma coisa, outra coisa seja outra coisa, como já disseram, a despeito disso, as coisas vêm e se encaixam porque alguém permitiu que elas se encaixassem. Porque não havia também lá entre os poderosos de Judá, homens que falassem, aqui não, aqui o nosso culto é exclusivamente a Deus, ao Jeová, ao Yahvé, mas não tinha também. Então, nisso a gente vê Deus tratando tanto da questão do reino do norte, onde já estava envolvido isso, como o reino de Judá, que era fraco e deixou essas coisas acontecerem também. Não eram, então, portanto, inocentes que foram enganados. Não, tinha um responsável realmente, o rei trouxe de lá, mas espera aí. É que nem quando alguém joga um lixo dentro da sua casa. Ora, você pode falar, não, isso aqui não vai ficar aqui. Ou você pode ser negligente
e deixar ali. Nós é que temos que cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, e é individual, não é se é a minha esposa ou meu marido, é você. Não tem coisas que diante de Deus lá é indivíduos que vão se apresentar diante de Deus. Não vamos se apresentar em grupo. Olha, vamos chegar todo mundo. Olha, gente, aqui, Senhor, aqui é a igreja de Praia Grande que está chegando. Não, você vai chegar lá você sozinho. É você que vai se apresentar diante de Deus. Olha, aqui é o meu marido. Não, lá não tem, aqui é o meu marido. Não, lá não, esquece isso, lá é você. Se você buscou a Deus, se você serviu a Deus, se você era do Senhor, não adianta se seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, não, é você. É você que é o responsável pela sua vida, pela sua fé, pelo seu caminhar com Deus. Deus salvou você, agora você é responsável por gratidão em buscar a Deus com a sua vida. Se o seu pai, seu filho, sua mãe, sua avó, seu marido, sua esposa pensa diferente ou não caminha com você, você é responsável pela sua vida e ninguém vai chegar nele e dizer, Senhor, eu queria servir mais, mas a minha esposa, meu marido. Não. É você. É você. Deus não tem netos, Deus tem filhos, você tem que ser um filho de Deus, você. Essa é a ideia. Aqui nós podemos tentar nos esforçar juntos para caminhar juntos, chegarmos como família, chegarmos todos lá, mas é individual. É individual. E nós vemos que aqui, essa associação de Josafá acabou causando tudo isso, por quê? Porque do outro lado também não houve o esforço, não houve o empenho, não houve a fidelidade a Deus como deveria haver. Então se instalou essas coisas. Nós temos que ter vida pessoal com Deus, comunhão com Deus íntima, pessoal. Temos em grupo, como igreja, mas a sua vida pessoal com Deus, isso é importante para você, para a sua paz, para a sua alegria. A atitude de Josafá trouxe um transtorno, prejuízo espiritual para as gerações. Hoje, famílias onde entra um que não é crente, esse um pode tirar todas as gerações dessa família e dali para frente dos caminhos de Deus. Se fizer tanta influência como a Thalia fez lá, como Josafá permitiu que se fizesse. Nós temos que ser os guardiães da nossa fé e daquilo que estiver ao nosso alcance proteger. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrando.